Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje fechamos a semana com, quem sabe, um regresso aos tempos de uma outra senhora, viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Isto por causa destas declarações de Hugo Carneiro, deputado do PSD. Vamos ouvir. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ontem na reunião às 2h30 da tarde, disse que ele próprio tinha acedido à informação e hoje terá dito que não a divulgou. Portanto, isso é importante, essa informação. Mas nós sabemos que, nomeadamente as autoridades judiciárias, têm outros instrumentos que, por exemplo, no Parlamento não temos. É muito fácil ver registros telefónicos, quem é que ligou à pessoa que depois fez a notícia. É muito fácil isso. Portanto, eu creio que talvez nem seja necessário chegar a tanto e que a pessoa que o divulgou essa informação sentirá a pressão e talvez tenha a coragem, se não tiver vergonha, pelo menos tenha a coragem de vir a público dizer fui eu e errei ao divulgar essa informação. Ana Sá Lopes, o Carneiro quer mesmo fazer uma perseguição para ver quem é que mandou cá para fora os dados da declaração do Primeiro-Ministro. Isto é normal numa democracia, Ana? Não é nada normal. A onda que já tinha começado com declarações do Hugo Soares, Observador, que ia até as últimas consequências, e estas do Carneiro atingem um novo patamar porque ele admite mesmo que pôr a PJ, como se ele tivesse, enfim, poderes para isso, de pôr a PJ para tentar usar escutas para chegar a saber quem é a fonte do jornalista. Isto é uma coisa totalmente... Isto é quase, é mesmo incrível. Eu estou tão espantada com isto que quase sem palavras para definir o que é que o Carneiro disse. É evidente que o Carneiro já veio amaciar a declaração, dizendo Depois que... de fazer um ataque constitucional aos jornalistas e à Depois de liberdade de fazer um ataque imprensa. constitucional e à liberdade de imprensa, isto é prova que o PSD está de cabeça perdida. Está de cabeça perdida com o caso Montenegro e com o caso Spino Viva. Porque, de facto, Montenegro provou-se que não quis divulgar os clientes da empresa, foi uma coisa que ele próprio assumiu. Agora a entidade para a transparência pediu que ele modificasse a declaração e que revelasse os clientes. E foram revelados novos clientes, e depois houve uma notícia do Correio da Manhã de que 2 desses clientes tinham, de facto, tido contratos com o Estado. Tudo isto deixa Montenegro numa posição complexa. É que o sigilo que Montenegro pede, a atividade de Montenegro não está sujeita ao sigilo profissional, como está de jornalista e de advogado. É preciso notar que ele quis fazer segredo de uma coisa que não tem que ser segredo. Não tem que ser Ainda para segredo. mais, Ana, tendo em conta a posição de ser Primeiro-Ministro. Ou seja, está ou devia estar ciente de que é sujeito a uma visibilidade adicional e um escrutínio adicional. Pelo menos assim devia ser. Sim, mas o que este episódio desde o início prova é que Luís Montenegro nunca esteve ciente disso. Nunca, sempre achou que não era nada importante continuar a ser coproprietário da empresa, porque obviamente que a empresa era dele, uma vez que ele é casado em comunhão de bens com a mulher, em comunhão de adquiridos, perdão. É evidente não ter essa noção. Aliás, uma pessoa que é licenciada em Direito é estranho. E depois não teve a noção de que estaria sujeito a escrutínio, de que, obviamente, em qualquer país do mundo democrático, numa democracia avançada, isto seria devidamente escrutinado como está a ser, como, apesar de tudo, quer dizer, não estamos assim tão mal, estamos a escrutinar. O Portugal está a escrutinar o seu Primeiro-Ministro. Mas isto é normal em qualquer democracia avançada. O anormal é não escrutinar, é o varrer para debaixo do tapete. Isso é que não é normal e isso é próprio de sistemas autoritários e de sistemas pouco democráticos. E nós sabemos bem o que isso é quando não se escrutinavam os governantes no nosso país antes de 25 de abril de 74. Ou pelo menos quando se fechavam os olhos durante os primeiros anos da democracia, que também foi assim, o escrutínio a governantes. Mas agora, se me perguntas, Montenegro vai sair prejudicado nas eleições? As sondagens não mostram isso. As sondagens não mostram isso. E porquê é que o PSD está tão aflito assim quando as sondagens não mostram isso?
Porque podem as sondagens mudar de um dia para o outro. Eu acho que as sondagens são, de facto, uma fotografia daquele momento, mas as coisas podem mudar. As coisas podem mudar. Faltam 18, 17 dias para as eleições, e as coisas podem mudar. E agora é o tempo de tudo ou nada. E o PSD, para ter uma vitória confortável, teria que ter um resultado, e depois a Iniciativa Liberal, que permitisse ter maioria absoluta com a Iniciativa Liberal. E, enfim, se houver menos pessoas a confiarem na credibilidade do Primeiro-Ministro, não quer dizer que daqui a 3 semanas que depois as coisas não mudem e quem pensa votar neste momento AD resolva mudar de ideias. Isto, eu percebo o medo do PSD, percebo o desespero do PSD. É natural que perante o que tem vindo a público, o PSD esteja desesperado, porque de facto demonstra-se uma falta total de transparência da parte do Primeiro-Ministro nesta questão. Agora, mesmo percebendo isso tudo, acho que é claro que depois estão a fazer disto uma guerra contra os jornalistas, que é uma coisa. Exatamente. Não só querem saber as fontes, isto estamos a falar do Carneiro, concretamente. Aliás, o que tenho ouvido, Ana, é que é uma campanha negra para difamar o Primeiro-Ministro. Sabes onde é que eu já ouvi isso? É uma coisa que no século XXI no deixa caso de muito José a desejar. Sócrates. Pois. Nós já tivemos isso no século XXI em Portugal com José Sócrates, onde cada vez que vinha uma notícia que dava conta de movimentações bastante suspeitas de José Sócrates, o PS, uma parte do PS, não digo todo, obviamente havia exceções, mas pelo menos uma grande parte do PS vinha com a história da campanha negra. Portanto, o PS tem aqui uma situação em que ele próprio pactuou com um primeiro-ministro que vivia à conta do amigo, não é? Dos empréstimos do amigo, isto tudo com aspas, foi a justificação dele, como se fosse normal uma pessoa com aquela idade viver à conta do amigo, mas muitos socialistas acreditaram na história da carochinha de que a mãe era rica, embora nunca se tivesse entendido de onde vinham os rendimentos da mãe. Toda a gente sabe de onde vêm os rendimentos do pai de Pedro Nuno Santos. Essa conversa, eu ouvi não sei quem, que já não me lembro o nome, a fazer uma comparação ridícula entre Sócrates e Pedro Nuno Santos por o pai ser rico. Basta ir a São João da Madeira e ver onde está a fábrica e ver aceder às contas, e é muito simples escrutinar a riqueza do pai de Pedro Nuno Santos e a forma como ele pode ajudar e ajudou o filho durante várias épocas. A mãe rica de Sócrates nunca foi provada, mas as coisas não são comparáveis de maneira nenhuma e quem só desonestidade intelectual pode estabelecer essa comparação. Agora, com Luís Montenegro, o cenário é diferente. Pois, o cenário é diferente. Claro que isto é uma situação muito complicada para a democracia. Há quem defenda que estes assuntos não são dignos de ser discutidos em democracia, devia ter ficado tudo debaixo do tapete. Isso eu, sinceramente, acho que é a mentalidade salazarista que ainda resiste e nas nossas cabeças que faz defender isso, que não quer mexer na lama, dizem que isto é tudo lama, não querem saber o conteúdo, apenas campanhas negras, lama, isso é uma coisa. E depois eu acho imensa graça como pessoas que disseram o que disseram. Se o que está a passar com o Luís Montenegro, se estivesse a passar com o Pedro Nuno Santos, mesmo sem ele ser Primeiro-Ministro, mudariam completamente a opinião, Ana. Estamos no tempo das claques. É sempre a política da claque. É sempre política da claque. Nós não temos. Aí somos, de facto, uma sociedade, enfim, entre o trumpista, às vezes, e o pouco, com um déficit democrático, de facto, ainda real. E assim chegamos ao final de mais uma semana de Soundbite. A partir de segunda-feira entramos em série legislativas 2025. Beijinho até segunda. Beijinho até segunda. O Soundbite é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.